Bom dia, igreja. Como é bom estarmos juntos, reunidos para louvar o Senhor. Quero te convidar a convidar o máximo de pessoas para estar assistindo essa transmissão. Envie o link no WhatsApp nos seus grupos, para as pessoas queridas, para quem você quer que seja tocado pela palavra, pela unção do Senhor nessa manhã. Amém?
nosso Deus é bom. Em todo tempo nós declaramos a Ele todo o nosso amor, toda a nossa dependência. Como é bom confiar em um Deus de amor. Aleluia. Que aí na sua casa, aí onde você está, você possa sentir esse amor, você possa sentir esse cuidado, você possa sentir a boa mão do Senhor te protegendo, te cuidando. Aleluia. Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar neste lugar de oração. Louvamos e Ele ouve a fé. Existe um som que eu amo ouvir, são os passos do Salvador ao andar neste lugar de oração. Adoramos e Ele ouve a fé. Ele ouve a nossa fé nessa manhã. Que você possa declarar: desperta minha alma, confia minha alma no Senhor. Por ti
Jesus, bendito, tudo deixarei. Você pode declarar mais uma vez? Diga. Tudo entregarei. Essa manhã. Tudo entregarei. Sim, por ti, Jesus, bendito, tudo deixarei. Aleluias, glória a Deus, glória àquele a quem entregamos tudo, porque Ele é poderoso para fazer abundantemente mais daquilo que pensamos e daquilo que pedimos. Bem-vindo ao culto da manhã aqui na IBNC. Se você está conosco pela primeira vez, diga daí onde você está cultuando conosco, escreva aí no chat, compartilhe, se você precisa de um motivo de oração. Este é o tempo de Deus, porque Deus não mudou. Fala-se muito do novo normal, porque as coisas mudaram, mas Deus não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele é o Deus que cura, que salva, que liberta. Então, se você tem um problema, compartilhe conosco. Queremos orar por você, pela sua família, pelos seus negócios, e temos certeza absoluta que o Deus que operou maravilhas no passado é o mesmo que disse que cooperaria com a sua igreja, com sinais, com prodígios e com maravilhas. Creia, porque se você crê, com certeza você também verá a glória de Deus. Se você ainda não deixou aí o seu joinha, o seu like, faça isso agora. Assim você nos ajuda, que toda a programação da IBNC tenha maior relevância junto ao YouTube. Então, mais vidas, mais famílias terão uma grande oportunidade de ter um acesso muito mais rápido ao culto e à celebração. Olha, ainda dá tempo. Daqui a pouco nós teremos uma palavra para o nosso coração. Então, compartilhe o link dessa celebração. Dá tempo para que você possa alcançar e abençoar mais vidas e mais famílias. Eu quero te convidar nesse momento que você continue nos ajudando, nos auxiliando, orando, se consagrando, jejuando, para que possamos agora, no dia 7 de março, quando a IBNC completa 33 anos de organização, como igreja, celebrarmos presencialmente culto ao Senhor. Nós estamos treinando as equipes durante todo o mês de fevereiro, para que possamos, dentro de toda a legislação, de todo o cuidado que a autoridade sanitária prescreve, voltarmos sem nenhum problema. Não queremos nenhum problema. Nós queremos a bênção de Deus que enriquece, que não acrescenta dores e que não traz desgostos. Então continue orando, continue divulgando. Na próxima semana nós estaremos também divulgando a forma com que você pode se inscrever para estar presente no culto, tanto da manhã quanto da família, na IBNC. Eu louvo a Deus também por todos os irmãos, amigos, aliançados com a IBNC. Porque você tem orado, você tem contribuído, você tem dizimado, você tem ofertado, você tem estado conosco, mais que nunca, em espírito e em verdade. Que Deus abençoe abundantemente mais. Conforme diz o livro de Deuteronômio, que as bênçãos do Senhor venham e alcance a sua vida, alcance a sua família, alcance os seus negócios, tudo aquilo que você está envolvido, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga. E que essa bênção traga de fato grande prosperidade, grande saúde, vida plena e abundante, conforme diz a palavra. Então, louvado seja Deus por todos vocês, irmãos e amigos, que têm uma aliança conosco, que está conosco em espírito e em verdade. Em breve, nós teremos uma nova etapa, para desfrutarmos deste companheirismo, desta comunhão verdadeira. Teremos, evidente, cultos híbridos, Estaremos aqui presencialmente, mas também aqueles que, por um motivo qualquer, principalmente
cuidando de si e cuidando da sua família, estarão conosco nas lives, cultuando a Deus no mesmo espírito e em verdade. Nós, nesse momento, estaremos orando por todos aqueles que contribuem, que dizimam, que ofertam, que estão de fato e de verdade conosco. As formas de contribuição estão aí no seu vídeo e você pode dar continuidade à sua fidelidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Vamos orar? Onde você está? Reúne a sua casa, reúne a sua família. Se você tem um problema, creia que Deus tem solução para toda e qualquer situação. Oremos. Pai querido, Pai celestial, é no nome bendito de Jesus que estamos na tua presença. Presença viva, santa, doce, gloriosa presença. Oh, que essa unção que sentimos aqui, meu Deus, possa alcançar cada vida e cada família nesse momento, onde estiverem, como estiverem. Que teu Espírito traga vida, traga saúde, visita os acamados, os hospitalizados, aqueles que estão nas UTIs, os desenganados. Oh, Deus querido, Deus poderoso, Deus maravilhoso, Deus que opera maravilhas, Deus que faz sinais acontecerem. Responda a oração do teu povo, da tua igreja, e abençoa com cura e com saúde. Abre portas para aqueles que estão desempregados, supra as necessidades daqueles que estão atribulados, aqueles que estão cansados, aqueles que estão atravessando uma crise, seja ela pessoal, familiar, financeira, não importa. Tu és Deus sobre todas as coisas. Glorifica, pois, o teu santo nome e abençoa, para que se conheça que tu és Deus. Oramos, meu Senhor, no nome bendito de Jesus, para a tua honra e para a tua glória. Amém. Continue conosco, continue celebrando, em nome de Jesus. Meus objetivos não consigo alcançar. Já trilhei em todos os caminhos, já gritei por todos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar, vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vai objetivos não consigo alcançar. Já trilhei por todos os caminhos, já gritei por todos,
amigos, mas fiquei sozinho. Sinto minhas forças se esgotar. Vem me ajudar. Tenho ouvido falar das tuas maravilhas, que tens poder pra salvar. Escreve um novo começo pra minha vida. Creio que ainda hoje tudo vai mudar. Diga: levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Meu coração só quer ouvir o teu falar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Só quero ouvir o teu falar. Os que esperam em ti jamais se abalará, jamais desistirá, jamais se cansará. Teu sonho agora é o que eu espero alcançar, em teus caminhos andar. Meu maior desejo é te agradar. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz que vais me escutar. Eu sei que vai. Levantarei meus olhos e clamarei socorro. Tua palavra diz. Com toda a sua força declare: Tu és tudo que eu preciso. Tu és tudo que eu preciso, Jesus. Tu és o caminho, tu és a verdade e a vida, Jesus, Jesus. Nessa manhã nós declaramos todo o nosso amor a ti, todo o nosso amor a ti. Aleluia. Olá, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com vocês, irmãos e amigos, membros e congregados da IBNC. Nós estamos aqui em um sonho realizado, um sonho que sonhamos há mais de 20 anos e que Deus colocou ao nosso lado outros sonhadores, capazes de entender, de compreender a visão e fazer com que esse sonho se tornasse realidade. Estamos aqui na chácara da IBNC, no Recanto Manaim, no centro de eventos do Projeto Amar. Esse é o tempo de cuidar na IBNC. E não há lugar mais tremendo, importante para nós da IBNC e para todos que já tiveram o privilégio de estar conosco aqui no centro de eventos do Recanto Manaim, porque este é um lugar de cuidado. Aqui, muitas pessoas tiveram um encontro com Deus. Crianças, juniores, jovens, adolescentes, casais, anciãos, toda a igreja, desde o menor até o maior, desde o mais tenro até o mais idoso, todos tiveram uma grande oportunidade de serem cuidados e também de cuidar
daqueles que Deus tem enviado para o recanto nos mais de 25 anos que aqui realizamos nossas atividades. Ora, você que é membro, você que é congregado, você que tem uma aliança aqui com a IBNC, esse é o tempo de cuidar, é o tempo de cuidar e ser cuidado. Então, em breve, nós estamos voltando aos nossos cultos presenciais. E eu gostaria que você lembrasse, trouxesse à sua memória aquilo que dá esperança. E com certeza, tanto o templo, que após a reforma ficou lindo, maravilhoso, é de onde os nossos cultos estão sendo transmitidos e alcançado vidas e famílias, as quais jamais imaginávamos que iríamos alcançar. E que você faz parte deste sonho e desta realidade. Também queremos aqui trazer à sua memória o Recanto Manaim, um lugar tremendo, poderoso, acampamento de anjos. Isto quer dizer Manaim. Mas com certeza, em breve, todos nós estaremos juntos novamente, numa grande comunhão. Fala-se muito no novo normal, mas para nós, tanto o tempo que passou, quanto o tempo presente e o tempo que virá, é tempo de cuidar e ser cuidado. E aqui no Recanto, com certeza, Deus tem um lugar para você, para que juntos a gente possa continuar a sonhar e realizar. Vem conosco, entre nas nossas lives, cultue a Deus juntamente conosco. Você que tem uma aliança com a IBNC, você que faz parte desta história, você que deixou um pouquinho da sua oração, da sua contribuição, do seu ser, para que tudo isso tornasse realidade. Não pode ficar de fora, ainda que neste momento tenhamos reuniões presenciais e online, em cultos híbridos. Não perca a comunhão. Mantenha acesa a chama. Que o fogo do Espírito continue ardendo no seu coração. Porque, afinal de contas, estamos juntos mais que nunca, em espírito e em verdade. Somos um só povo. Somos batistas nacionais. Deus abençoe você e a sua família. Um beijo bem grande no seu coração. Uou! Que bênção esse louvor! Que tremenda foi a unção e é a unção de Deus nesta manhã. Eu não sei se você já deu bom dia para quem está aí do seu lado. Eu não sei se você já deu ou abraçou. Quando nós estamos confinados dentro da nossa própria casa, a gente pode abraçar os nossos pais, os nossos irmãos. O esposo pode abraçar a esposa pode abraçar o marido, os filhos podem abraçar os pais. E mais, você já abriu a janela, olhou para a janela e viu quanto o dia e quanto esta manhã está maravilhosa? Você pode fazer isso agora? Rapidamente você pode ver que o dia está tremendo, está maravilhoso. E é o dia que o Senhor preparou para nos abençoar poderosamente. Talvez você esteja notado mas que ambiente é esse? Será que é um fundo que nós estamos usando? Não, nós estamos em Manaim. Nós estamos no acampamento dos anjos. E todas as vezes, né? Acho que essa semana vai fazer 1 ano que nós estivemos aqui no nosso último evento. E nós estamos orando, vamos orar, continuamos orando, para que a gente possa, de alguma maneira, Deus abrir as portas para essa situação toda que está acontecendo com o advento da vacina, para que a gente possa nos reunirmos novamente aqui, que a gente possa organizar retiros, organizarmos eventos e haver uma grande manifestação de Deus também através da comunhão dos irmãos, quando nós todos estivermos juntos. E toda vez que a gente vem a Manaim, toda vez que eu venho a Manaim, eu aproveito alguma situação ou algum momento para refletir, porque aqui, desde então, Deus tem ordenado bênção, Deus tem mandado bênção, Deus tem feito muitas coisas. E esta é uma manhã que eu queria aprender junto com você a respeito de um homem
E eu falei da janela. E esse homem, eu aprendi uma coisa com ele. Ele não ficou na janela vendo a vida passar. Entre os 9 e 10 anos de idade, eu fiquei vendo a vida passar, olhando numa janela. Aos 16, 17 anos, eu fiquei vendo a vida passar, porque eu não tinha o entendimento acerca de quem é Deus, e do que Deus pode fazer, e podia fazer na minha vida. Então eu me achava que eu não era escolhido. De alguma maneira, eu achava que não era tão especial assim para Deus. Mas, 1980, janeiro de 1980, fevereiro de 1980, Deus falou comigo. Deus ouviu a minha oração, uma primeira oração logo depois, e aí houveram muitas bênçãos durante esses anos. Além dessas bênçãos, mas também houveram derrotas. Eu chamo de derrotas muito acachapantes, porque me fizeram ir à lona, me fizeram como, sabe, nocaute. Porque eu insistia, porque eu persistia em muitos erros. Agora no ano de 2000, se a gente puder observar, parece que o mundo parou no dia 17 de março. E algumas coisas aconteceram e vêm acontecendo na sua vida. Talvez seja essa manhã que você possa aproveitar e fazer esse balanço. Porque o final do ano foi tudo tão corrido, foi tudo tão difícil, que eu acho que muitas pessoas não fizeram a sua terra ser conquistada, o mar do esquecimento, da maneira talvez como deveria ser, por causa da pandemia, por causa da situação em que a gente estava vivendo. Mas eu aproveitei esse ano de 2020 e eu li muitos livros. Obrigado, Felipe. E eu li muitos livros, eu fiz algumas anotações, eu assisti muitos filmes. Eu gosto de vários segmentos de filmes e eu acredito que eu zerei a Netflix. E eu aprendi com a minha linda Anabela um pouco sobre a Coreia, eu aprendi um pouco sobre K-pop, e aí eu tive que colocar na minha playlist alguma coisa do Seventeen e do BTS. Mas também uma coisa que eu fiz foi trabalhar muito. Então foi um ano em que Deus pôde me conceder um aprendizado para ter um arrependimento de situações, de coisas, de eventos, de situações em que vivenciei e que me levaram à derrota. E eu vi milagres acontecer tremendamente. Eu vi um milagre acontecer no jardim de casa, através de uma semente de um girassol. Mas essa não é uma bênção minha, essa é uma bênção da minha esposa, e em algum momento a Adriana Naura pode contar, ministrar e cantar daquilo que Deus fez em nossa casa. E eu creio que Deus fez muita coisa na sua casa, e talvez você ainda não teve a oportunidade de contar. Provavelmente nos nossos cultos que nós, híbrido, você possa ter uma oportunidade de contar o que Deus fez com você durante esses quase 10, 11, 12 meses. Mas eu queria falar de um homem que para mim, ele não ficou na janela vendo a vida passar. Eu quero falar de uma pessoa chamada Obed-Edom. É um nome peculiar, pouco conhecido, mas não tem como falar do Obed-Edom sem falar com Davi. E você sabe que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Então, mas primeiro eu preciso rapidamente falar da situação, do contexto em que esse homem, ele entra na história. E você vai ver que você pode se espelhar na vida desse homem e na história que nós vamos contar nesta manhã. Então, o Davi, ele resolve trazer a Arca da Aliança. Diz o texto que ele formou uma caravana de 30 mil pessoas, e ele segue então para buscar a arca. Isso está lá em 2 Samuel, no capítulo 6, do verso 12 ao verso 20. Eu queria que você mantivesse isso, porque a gente vai folheando e vai passando. Mas o que aconteceu nesse momento? Nós sabemos que a arca, ela aponta para o Senhor Jesus. A arca, para aqueles que não sabem, ela é uma caixa feita de madeira, coberta de ouro. Por que ela aponta para o Senhor Jesus? Ela é de madeira, porque ela demonstra a humanidade. Então ele era plenamente humano, Jesus. E o ouro remete o quê? Ele era plenamente divino.
Por isso que as coisas do Velho Testamento, elas são sombras do que acontecem no Novo Testamento. Ela aponta, ela direciona. E aqui nós vamos ver exatamente isso. Então a Bíblia diz que nos tempos de Saul a arca foi esquecida. O episódio interessante é que 70 anos antes de Davi acontecer isso, houve aquele problema com o sacerdócio Eli, com seus filhos, Ofni e Finéias. Houve ali uma corrupção no meio dos sacerdotes. E o povo de Israel vai para uma peleja contra os filisteus, e eles acham que levando a arca como um amuleto da sorte, trariam intento e trariam vitória. E eles têm uma derrota terrível ali, uma derrota forte. Não só foram derrotados, como os 2 filhos de Eli foram mortos, como a arca da aliança ela é levada pelos filisteus. Então eles foram avisar o Eli que os filhos dele haviam morrido. E quando ele sabe, e quando ele ouve essa notícia, diz o texto que ele cai da cadeira e ele quebra o pescoço. Primeiro porque os filhos morreram, mas principalmente porque a arca da aliança foi levada pelos filisteus. E o que os filisteus fizeram? Colocaram a arca diante do seu deus Dagon. E o deus Dagon, ele é parecido com um peixe, então ele tem a cara de um peixe. Então aquela estátua enorme, a arca foi colocada ali como despojo de guerra. No dia seguinte, quando eles chegaram lá, essa estátua estava caída, prostrada no chão, com o rosto em chão diante da arca. Isso é para mostrar que toda potestade, ela é derrotada pelo poder de Deus. Não satisfeitos, eles levantaram então essa estátua e eles deixaram ela em pé de novo. E no dia seguinte eles foram lá. O que aconteceu? Não só a estátua estava de novo no chão, como ela estava com os braços quebrados. Isso é para provar que o poder do diabo ele é derrotado por Deus. Então essa situação, os filisteus ficaram preocupados. Nós temos que desfazer desse negócio aqui. Isso aqui está nos dando problema. Então eles fizeram uma carroça nova, pegaram 2 vacas com crias e eles sozinhos mandaram essa carroça em direção a Israel. E essa carroça, ela parou lá numa cidade, Kiriat Jearim, na casa de Abinadab. Essa é a lição que você tem logo depois do seu almoço, para você ler esse texto aí. Desde 1 Samuel capítulo 4, você vem lendo. Então o que acontece? Ela fica lá, diz a Bíblia que ela ficou lá 20 anos. Não há relato a respeito desses 20 anos que a arca ficou na casa de Abinadab. Então, aqui eu acho que a gente tem uma lição de aprendizado. Se durante 20 anos, a Bíblia diz que no tempo de Saul esqueceram-se da arca. E você sabe que a arca é o quê? A presença de Deus. Então a arca estando presente significava a presença de Deus no meio do povo. Esqueceram-se da arca. Será que você durante esses 10, 11, 12 meses, será que esse vai fazer agora dia 17, um ano que o mundo parou, que as coisas pararam? Você não se esqueceu de Deus durante esse tempo? Ou será que talvez você não tenha esquecido de orar a Deus, buscar a Deus, ou mesmo assistir os nossos cultos online? Essa é uma grande pergunta que você precisa responder nesta manhã. Então a gente sabe que Davi começou a reinar com 30 anos. E ele conquistou vários territórios. Davi conquistou a cidade de Jerusalém. E agora, nesse momento aqui, esse acontecimento foi lá por volta de 70 anos atrás, antes de Davi. Agora Davi com 37 anos, ele imaginou, eu vou buscar a arca, porque eu preciso trazer a presença de Deus para dentro de coisa. Então ele leva uma comitiva de 30 mil homens. E ele vai sem nenhum planejamento. E o mais interessante que ele faz, ele copia os filisteus. Ele faz uma carroça, coloca a arca em cima, e diz o texto que quando os bois deram 2 passos, eles tropeçaram. E os 2 filhos de Abinadab, um era o Uzá e o outro
não me lembro, Uzá, principalmente Uzá aqui, que eu quero focar em cima dele. Uzá, ele, naquele momento que os bois tropeçaram e que a arca foi cair, ele foi para segurar a arca. E Deus trouxe uma sentença severa contra Uzá. O fulminou. Nesse momento, você imagina a tristeza daquela multidão, a tristeza do rei, mas para nós aqui tem uma lição interessante. Desde que eu me converti, também eu aprendi que o louvor traz a presença de Deus. Para que a gente possa entronizar a presença de Deus, é preciso ter música, é preciso ter canções, danças. Nós tivemos tudo isso nesta manhã. E a presença de Deus tem se manifestado nesse momento aqui, nesta manhã. Mas ali naquele episódio estava tendo louvor, estava tendo música de todo tipo de instrumento. Mas o interessante, houve morte naquele momento ali. E aí a gente precisa aprender algumas coisas sobre o significado dos nomes. Eu sou uma pessoa curiosa e eu gosto de saber as coisas. Eu gosto de saber como é que é feito. Eu gosto de saber como que é produzido, como é que chegou até nós. Eu gosto de assistir filmes e assistir os créditos, porque alguma coisa interessante vai aparecer lá. Aí eu fui pesquisar. Mas por que Uzá aconteceu isso com ele? A palavra Uzá significa força. E aqui é o interessante que eu quero aprender com os irmãos. Eu quero que a gente se debruce sobre o significado dessa situação. A palavra Uzá no hebraico significa força. Então, Uzá, que simboliza a força, resolveu o quê? Segurar a arca. Para a gente melhorar e entender melhor, significou o quê? Com a minha própria força, eu vou sustentar a obra de Deus. E Deus não precisa da força do homem para que a sua obra seja sustentada. Então, aconteceu essa situação aí, e a palavra Uzá significa força. Vocês devem ter ouvido de uma outra palavra também, já devem ter visto da metralhadora Uzi, que ela é uma metralhadora pequena, e ela é uma arma tremenda que as pessoas, principalmente os bandidos, gostam de querer comprar essa arma. Uzi é da mesma raiz, ela também significa força. Eu não sei se você tem lido a Bíblia, mas tem um rei na Bíblia, que o nome dele é Uzias. E aí, se nós formos ver o nome, porque toda palavra do hebraico que termina em A, tem a ver com Iavé, Deus. Uzias significa força de Deus. Mas Uzá significa apenas força. E eu vejo aqui, irmãos, esse homem Uzá, pela experiência que ele tinha de 20 anos a ter estado na casa dele, a arca, ele foi uma pessoa que viveu a vida, vendo a vida passar na janela. E eu queria que você entendesse uma outra situação, que a gente ouve muito. Onde tem pecado, o mover de Deus cessa. Onde tem pecado, há o impedimento do mover de Deus. Eu quero dizer para você que nesse episódio, havia louvor, havia dança, e houve até uma boa vontade do rei Davi de trazer a arca. Mas em vez de mover de Deus, o que houve ali? Houve morte. Porque a graça de Deus é muito maior do que o pecado. Então, se você tem essa ideia, onde há pecado não vai mover de Deus, onde há pecado não vai ter movimentação do Espírito Santo de Deus, não, isso não é verdade. E quer ver uma coisa interessante, que é a prova, porque a Bíblia é tão interessante que ela dá um ensino, mas ela mostra a realidade e a verdade. Quando aquela prostituta foi ver e foi ter com Jesus, o pecado dela era muito grande. Mas a graça salvadora de Jesus é muito maior, foi muito maior, e abençoou aquela mulher. Quer ver um outro exemplo? É o Zaqueu, o publicano. Se nós formos pegar hoje e compararmos o Zaqueu, nós temos que comparar eles com os políticos, com a corrupção na política, com a corrupção no juizado, com a corrupção entre os governadores, entre os governantes desse país. As pessoas odiavam
os publicanos. Não sei se hoje é muito parecido. Então o pecado do publicano e de Zaqueu era enorme, mas a graça de Jesus ali, estando com ele, comendo com ele, é muito, mas muito maior. Isso nos coloca uma coisa interessante. A graça do Senhor é muito maior. Os chilenos, ele usa a expressão mais grande, né? Então a graça do Senhor é muito maior do que a situação que a pessoa está vivendo no pecado. Agora, uma coisa eu posso te dizer, que a única coisa capaz de bloquear a graça de Deus é quando você tem a sua justiça própria. É quando você acha que você merece muito mais do que os outros. E quando você tem um senso do que você é capaz de fazer. Aí eu quero ler com você, para a gente abrir o texto lá em 2 Samuel, no capítulo 6. Olha, vamos ver o verso 8, que é interessantíssimo a verdade que aparece aqui. O verso 8 diz assim: desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar Pérez-Uzá até o dia de hoje. Davi ficou tão desgostoso, mas tão assim, desanimado, eu acho que seria esse a ideia ali, que ele pensou: eu não vou ter como levar a arca para Jerusalém, eu não vou ter como, eu não posso deixar ela aqui também no meio da rua. E certamente ele deve ter visto uma casa ali perto, ele deve ter mandado os soldados até aquela casa lá, e aí entra a figura desse homem que eu quero, que a gente pode aprender com ele, Obed-Edom. Eu acho até, irmãos, que quando os soldados chegaram lá, seu Obed, é o seguinte, a arca, imagine logo ali perto da casa dele, ali, 30 mil pessoas. Ele certamente deve ter dito: mas vocês querem que isso aqui venha para minha casa? Isso não é um risco? Eu não vou correr um risco de receber esse instrumento aqui na minha casa? E os soldados devem ter dito para ele: mas quem está mandando é o rei. Bom, se o rei está mandando, eu vou obedecer. Então Obed-Edom abre as portas da sua casa e recebe a arca da aliança. Diz o texto no verso 12: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-Edom e tudo quanto tem. Então esse homem, ele foi abençoado, ele, certamente a sua esposa, seus filhos, seus animais, a sua lavoura, tudo quanto ele tinha, tudo quanto ele tem foi abençoado. E eu quero, para melhorar isso mais ainda, o que é que eu preciso ser para ser abençoado como esse homem foi? Para ficar melhor ainda, o que é que eu preciso ter para que eu seja abençoado igual Obed-Edom foi abençoado? E diz a Bíblia que ele foi abençoado 3 meses. Então assim, eu não tenho que esperar 3 meses para ser abençoado. O que é que eu preciso fazer hoje para que eu seja abençoado como esse homem foi? Qual é o segredo? Porque a Bíblia não fala muito mais sobre ele. Por que é que ele foi tão abençoado? Ele fez alguma coisa? Se você olha o texto, não, ele não fez nada. Ele tinha alguma coisa especial? Não, o texto também, se você olha ali, não, também não tinha nada. Então, a referência que ele faz aqui dele, que é aonde ele morava e da onde ele era, eu penso que aqui a gente lê e a gente pode encontrar a resposta. Você quer ver um exemplo? Você vai fazer um teste do Enem, você vai fazer uma prova e você não sabe a resposta daquele enunciado, mas se você lê uma, lê duas, lê três, lê algumas vezes o enunciado, parece que, pum, a resposta salta aos olhos, o entendimento vem aos olhos, e aqui eu quero que você venha comigo para a gente ver qual é o segredo, porque ele foi tão abençoado. O resto de tudo quanto nós estamos falando de Obed-Edom, foi Deus quem fez. Então a resposta aqui é os significados. Lembra que eu falei? Nós já aprendemos que usar a raiz é força. Olha só, então o que significa Obed-Edom? O nome dele, irmãos, é a chave para que nós nesta manhã podemos ver
como é que Deus pode me abençoar? Como é que a presença de Deus pode estar aqui na minha casa, então? A chave está exatamente aqui. Obed, no hebraico, significa literalmente servo. Algumas traduções dizem que é porteiro. Edom, quem é Edom? É Esaú, o irmão de Jacó. E depois passa a ser uma nação, os edomitas. A palavra Edom, no hebraico, significa literalmente vermelho. Apenas vermelho. Mas o que dá para associar disso com tantas bênçãos que esse homem teve, pastor Milton? Eu não entendi. Eu não consegui ainda juntar as peças aqui. Espera, nós vamos chegar lá. Às vezes quando a gente fala aqui que é importante ter ido a Israel, e eu digo que foi importante nós termos ido a Israel, Deus me deu a graça de ir por 3 vezes. E nas 3 vezes que nós estivemos lá, então eu tive a oportunidade de perguntar para os guias o significado das coisas. E eu disse para vocês que eu sou curioso. Então, é importante saber o significado das coisas. E aí eu aprendi uma coisa na língua hebraica. Ela não é uma língua difícil, pode parecer que é difícil, mas ela tem uma lógica. Uma palavra que é a raiz, aí vai tendo os seus derivados. Você precisa aprender sempre a origem da palavra e você tem uma ideia geral do que é o significado daquele texto, ou mesmo daquela letra. Isso você pode perguntar para qualquer judeu. Então, Edom significa vermelho. O nome Adão, que em inglês é Adam. Adam em inglês, Adam, no hebraico, quer dizer vermelho como sangue. Segue comigo. Tanto Adão como Edom são derivados da palavra dam, que em hebraico quer dizer sangue. Aí você vai vindo a terminologia, você vai chegando, vai juntando. E quando Deus fala, e a palavra diz assim que Adão, o nome do primeiro homem é vermelho como sangue, o significado do nome Adão, então nós podemos dizer que Obed-Edom significa aquele que é servo do sangue. Aí você pergunta, mas por que é que a bênção então veio sobre ele e não veio sobre Uzá? Uzá, irmãos, representa a força pessoal. Sabe aquela coisa assim, eu que consegui isso, foi eu que fiz isso. Quando eu fizer isso, vai acontecer. Porque se eu não estiver presente para fazer isto, não vai acontecer. São aqueles que confiam no seu merecimento próprio, no seu próprio esforço. Diferente de Obed-Edom, o servo do sangue. Mas acho que você juntou isso, pastor, e quis mostrar para a gente aí o seu estudo. Não, nós vamos ver a prova exatamente agora, que é o mais interessante. Volta lá no verso 12. E ele diz assim, isso Davi pensando agora. E sucedeu, Obed-Edom abençoou por causa da arca, foi assim que Davi com alegria fez subir a arca da cidade de Davi. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor, verso 13, tinham dado 6 passos, ele sacrificava. Olha que interessante, irmãos. Davi, agora, houve uma transformação na vida de Davi aí. Ele se preparou com uma estola sacerdotal, uma roupa de linho, levou os levitas, não levou aquela companhia de 30 mil homens, e ele compreendeu, ele entendeu, se esse Obed-Edom é servo do sangue, eu quero ser esse servo do sangue. E ali diz o texto que eles caminhavam, 1, 2, 3, 4, 5, 6 passos. No 7º passo, eles sacrificavam bois cevados, cordeiros. Olha que interessante. E isso a gente começa. Você tem ideia de quantos animais foram mortos ali? Você tem ideia de quanto sangue foi derramado ali? Você tem ideia do tempo que levou a cada 6 passos? Na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado. Hoje é o domingo, é o dia de nós adorarmos ao nosso Deus. A cidade mais que ali poderia estar aquela casa chama-se Kiriat Jearim.
E se a gente for ver na geografia bíblica, eu gosto porque eu dou aula de arqueologia bíblica, de geografia bíblica, diz assim, que fica ali mais ou menos 12 quilômetros. Eu acho que da nossa igreja até a pracinha do Batel deve estar 12 quilômetros. Até o shopping Curitiba deve dar 12 quilômetros. Irmãos, eles foram 12 quilômetros. A cada 6 passos, Davi sacrificava. Você tem ideia de quanto animal foi morto, de quanta fogueira, fogo ficou pelo caminho? Por isso que quando nós olhamos para a arca, nós aponta ao Senhor Jesus. Você tem ideia do sacrifício que Deus fez para que você pudesse ter vida? Você tem ideia do que Deus fez para que você pudesse ser alcançado pela graça e pela misericórdia dEle? Davi foi transformado nesse entendimento. Esse homem está sendo abençoado 3 meses. Então, se eu ser o servo do sangue, se eu fizer, Deus vai estar comigo. A primeira vez que ele foi um fiasco tremendo e aconteceu a morte de Uzá. E nessa segunda vez, há algo poderoso. Quando Davi compreende, quando você compreende, é isso que eu quero levar você a pensar. Quando você compreende que a presença de Deus, ela é importante para tudo quanto você fizer no nome de Jesus. Sem a presença de Deus, ou sem a arca de Deus na sua vida, você não é nada. E aí a gente continua o texto. Diz que ali ele começou a cantar, ele começou a saltar, ele começou a bailar, e diz a Bíblia que ele dançava com todas as suas forças. E nessa caminhada, eu não sei quanto tempo levou esses 12 quilômetros, de tanta coisa que estava vendo, ele entra em Jerusalém. E quando, aqui eu vejo que é como se fosse um avivamento, chegando nas cidades, quando o avivamento entrando nas igrejas, quando o avivamento entrando nas casas, quando o avivamento entrar no teu coração. O avivamento só consegue ter início quando ele começa a brotar e germinar no seu coração. E houve baile, e houve festa. E o interessante aqui, que eu acho que o calor que estava acontecendo, porque aquela roupa de linho, ela pinica um pouco. Eu acho que, e aí o texto diz que Davi, talvez encalorado, tirou aquela manta, e ele ficou ali, né, de shorts, camiseta, e louvando, glorificando, exaltando o nome do Senhor, e ele vai entrando por Jerusalém, o poder de Deus vai se manifestando pelas ruelas, pelas casas, pelas pessoas, por todos que estão ali, há um tremendo mover de Deus. É isso que nós estamos buscando, é isso que nós estamos orando, é isso que nós estamos esperando do Senhor nesses próximos dias. Mas há algo interessante mais aqui. O Obed-Edom, ele era um geteu da cidade de Gate. Você já lê a Bíblia, você já conhece a palavra, você já tem estudado na escola dominical. Quem era de Gate? Quem você lembra que era de Gate? Pergunta de $1 milhão. Quem você acha que era de Gate? Davi derrotou um dos seus inimigos, era dessa cidade de Gate. Golias, o gigante, o geteu, era de Gate, da cidade de Obed-Edom. E aqui eu preciso te ajudar e eu também entender. Existem 2 linhas teológicas. Uma diz que essa Gate do Obed-Edom ficava ali na Judéia, em Judá. Era uma cidade menorzinha. Porque, no entendimento desses teólogos, a arca de Deus não pode ficar numa casa de quem não seja judeu. Mas uma outra linha diz que Obed-Edom não era de Israel, ele era um filisteu, um estrangeiro, um gentio. Alguém que não tinha direito à bênção de Deus. Lembra quando eu falei no início? Eu achava que eu não tinha direito à bênção de Deus. Achava eu que eu não poderia ser merecedor da bênção de Deus. Então essa linha de raciocínio diz que ele não era merecedor da bênção de Deus, mas ele abriu as portas da sua casa para receber a presença de Deus na vida dele. Eu acho essa versão mais bonita. Você pode crer em qual delas você quiser. Você é livre para pensar,
Por que eu acho que ela é mais bonita? E aí dá para a gente entender como é que a ação, e aqui é chave para ser bênção na sua vida nesta manhã. Porque é importante a gente entender que a bênção é para quem não é merecedor. No primeiro dia que Jesus esteve na Galileia, em Nazaré, era um sábado, e ele foi na sinagoga. E ele chegou na sinagoga, e ali estava o rolo da Torá. Então ele abriu o rolo da Torá, e ele foi lá em Isaías 61, e leu para aqueles que estavam participantes daquele culto. Terminado, eu acho que é muito comum, eles foram conversar, e Jesus começou a discursar, e disse algo tremendo: hoje se cumpriu o que está escrito nesse texto. Dá para imaginar como é que aqueles caras ficaram. E eles começaram a discutir entre eles. E aí Jesus dá uma palavra tremenda, que essa é o entendimento, porque aquele que se acha não merecedor, é justamente esse que Deus quer abençoar. Talvez você que esteja nessa manhã nos assistindo, recebeu o link, não se acha merecedor da bênção de Deus. Eu acho até que durante esse período todo, se você não esteve no nosso culto online, se você não buscou a presença de Deus, não leu, não jejuou, não orou, não dizimou, não ofertou, talvez você aproveitou a pandemia para descambar de vez. E talvez você ache que não é merecedor. Deus tem uma palavra para você nesse momento. E aqui, Jesus, quando ele criou aquela confusão, aquela discussão, ele falou assim: nos tempos de Eliseu, nos dias de Eliseu, haviam muitos leprosos em Israel, mas nenhum deles foi curado. O único que foi curado foi Naamã, o general, o Ciro, um estrangeiro, alguém que não era de Israel. Não satisfeito, Jesus ainda falou: nos tempos de Elias, havia muitas viúvas passando fome em Israel. Mas o Elias, diz o texto, que ele foi até uma outra cidade, um outro país, a Fenícia, e na cidade de Sarepta, ele abençoou a vida daquela viúva, que também não era de Israel. Jesus estava dizendo para aqueles homens, na verdade Jesus está dizendo agora, para mim, para você, para todos nós: não fica pensando que é porque você é merecedor, não fica pensando porque você tem direitos a receber, ou você recebe pela graça, ou você não vai receber coisa alguma, ou você recebe pelo favor imerecido, ou você não vai receber coisa nenhuma. E eu quero ir para o final, eu quero finalizar, para a gente buscar a Deus e alcançar a sua vida aí nesse momento. Jesus disse algo ainda mais tremendo. Ele disse assim: somente 2 pessoas eu vi nelas mais fé do que todos os israelitas. Você conhece a palavra, você sabe talvez melhor do que eu quem eram essas pessoas. A mulher cananeia. E Jesus, eu acho que quando ele falou isso, acho que ele saltou: grande é, mulher, a tua fé. E o outro foi o centurião romano. Não eram de Israel, eram estrangeiros, não eram merecedores da bênção. Aí eu quero que você volte no verso 12, para você fixar essa mensagem. Avisaram Davi: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom. Ele foi abençoado por causa do quê? Diz aqui o texto: por amor da arca de Deus. Não é porque ele é um homem bom, até o nome dele rima, Edom com bom. Não é porque ele é bom, é por causa da arca. Você é abençoado por causa do sangue de Jesus vertido na cruz, por causa do sacrifício que Jesus fez para te alcançar. Nós somos abençoados aqui em Manaim, porque aqui é um lugar que o Senhor ordena a bênção. Na nossa IBNC é o lugar que Deus ordena a bênção. Na sua casa, na minha casa, no nosso, onde a gente trabalha, as ruas em torno da nossa casa é o lugar que o Senhor ordena a bênção, porque nós estamos ali para refletir a imagem
de Jesus. A entrada da arca em Jerusalém, ela é um memorial. E aí eu me lembrei que quando nós estivemos lá em Jerusalém, na cidade de Davi, passou uns jovens vestidos de levitas, carregando uma arca de papelão nas costas. E atrás deles iam alguns jovens gritando, pulando, batendo palmas, tocando flauta. É um memorial, porque foi tão tremendo a entrada da arca, ou melhor, foi tão tremendo a entrada da presença de Deus em Jerusalém, que não havia como ficar inerte. Será que quando a presença de Deus invade a sua casa, a sua vida, ou em culto, você fica imóvel, inerte, resignado, chateado, impedido? E eu quero finalizar com uma situação também que eu vejo que esses homens não são homens que ficam na janela vendo a vida passar. Olha que interessante, os cegos de Jericó. Jesus estava entrando em Jericó e aqueles homens, eles, se a gente pode dizer, eles não estavam na janela vendo a vida passar, porque a vida estava ali. Jesus é o caminho e a verdade e a vida. E eles gritaram: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim, Jesus. Eu acho que o seu grito nesta manhã é: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu te abandonei nesses 12, vai fazer 365 dias, que muitos de nós não nos vemos. Tem misericórdia de mim, filho de Davi. E Jesus, que é a vida, parou, entrou naqueles homens, e eles foram libertos, curados. Eu diria mais, eles foram salvos. Esse é o Jesus, esse é o nosso Deus. E essa é a manhã que Deus separou para que você fosse abençoado. Você precisa levantar onde você está. Se você está sentado no sofá, levante-se. Se você está deitado na cama, cinja-se. Alguns não tiraram o pijama já faz 1 ano. Coloque-se de pé do lado da sua casa, do lado do seu esposo, do lado dos seus filhos. Você pode abraçá-los. Você pode abençoá-los agora. E eu que estou sozinho, você que entrou talvez nesse culto e você não entende o que nós estamos falando, mas você entendeu que você precisa de vida. Você precisa, bênção, você precisa de um caminho. E nós estamos te apresentando Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nele nós cremos, nele nós esperamos, porque o nosso reino não é este mundo, o nosso reino é na glória. E o Senhor Jesus quer dizer para você nesta manhã: aceite-o como Senhor e Salvador da sua vida. E se você está pensando, sentindo que foi esquecido, não, Deus, nós não esquecemos de vocês. Os pastores não esqueceu de você, muito mais o nosso Deus, o Senhor Jesus, nesta manhã, aprove em abençoar a sua casa. Eu quero orar pela sua vida. E se você precisa de algo, você liga para a secretaria da igreja, e alguém vai entrar em contato com você, e você pode aprender da palavra do Senhor. Deus, em nome do Senhor Jesus, alcance essas vidas que estão nos assistindo nessa manhã. Alcance-os, porque nós oramos para que eles sejam mais do que abençoados, e que eles tenham a vida em tudo. Seus animais, sua lavoura, seu trabalho, seus negócios, tudo quanto fizerem no teu nome, Jesus, eles sejam mais do que abençoados. Deus nos abençoe, irmãos. Deus quer realizar ainda mais. Logo mais às 18 horas nós estaremos aqui, e Deus tem uma palavra tremenda para a sua vida. Deus tem uma palavra tremenda para os seus negócios. Deus tem uma palavra tremenda para aquilo que vocês têm almejado e têm orado. Deus nos abençoe, no nome bendito de Jesus.